Olá, eu estou Vanessa Figueiredo e eu venho pedir que você me acompanhe na leitura, né? Às sextas-feiras líamos Joel Austin, né? Só depende de você. O livrinho acabou, livrinho sensacional, maravilhoso. Então agora nós vamos aqui para o Sermão da Montanha e a gente começa pelas bem-aventuranças, certo? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Isso está em capítulo 5, versículo 3. Então, em primeiro lugar aqui, eu vou discorrer sobre o que será a humildade, né? O que é ser humilde, né? Na íntegra aqui, a gente pesquisou aqui pesquisando no Google, pesquisando no Google, né? Ele deu significado aqui em significados o que é ser humilde. Ó, humilde é um adjetivo, um atributo a uma pessoa quando esta não possui aparência de vaidade, podendo conhecer suas próprias limitações. Uma pessoa humilde é uma pessoa modesta, simples, que expressa ou reflete sentimentos de deferência ou submissão. Ela também pode ser uma pessoa sem muitas ambições, despretensiosa. Segundo a doutrina cristã, a humildade, como característica de um indivíduo, é a consciência baseada no conhecimento de si mesma, da própria nulidade diante de Deus, a exemplo de Cristo. Isso está em Filipenses capítulo 2, de versículo 2 a 8. É o contrário da soberba e exclui a presunção, mas não exclui conhecimento dos dons recebidos de Deus. Uma pessoa humilde também pode ser classificada dessa forma por não possuir riquezas ou por ser desfavorecido socialmente e economicamente. Certo? Então, assim, é a humildade, né? Então, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica. Para o humilde, ninguém é pior ou melhor que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Então, a humildade é aquela coisa, né, de que você está sempre pronto, você assume uma responsabilidade, você cumpre com aquilo e faz até o fim. E de que ninguém é melhor, né? Qual de nós é autossuficiente? Sempre vai ter alguém que está acima, que vai ter um conhecimento maior que o nosso e do qual a gente pode estar sempre pronto a aprender. Então, existem as pessoas que estão sempre prontas a aprender, e isso, estar sempre pronto a aprender e você firmar um acordo e cumprir com esse acordo até o fim, é um sinal de humildade, né? Então, aqui, ó. Primeiro, né? Por que veio nas bem-aventuranças os pobres de espíritos, porque deles é... Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Por que veio essa em primeiro lugar das bem-aventuranças, né? Aqueles, né? A gente entende que humildade... Em primeiro lugar, né, são das virtudes que precisamos possuir para merecermos a glória das almas redimidas. Aqueles que buscam a perfeição já estão fora daí, né? Por quê? Porque perfeito só Deus, velho. Será que todos nós, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa se achar autossuficiente, ela se achar perfeita, perfeito só Deus, velho.
né? Cada pessoa que passa a autoconhecer-se, ela sabe o grau de adiantamento ao que chegou, que ela ainda não sabe nada, né? Então, quanto mais a gente sabe, é igual aquela frase, né? Só sei que nada sei. E quanto mais eu sei, que a gente sabe que nada sei, né? Então, e me parece que o quanto mais conhecemos, mais temos para conhecer. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, sempre a gente tem como aprender, como evoluir a partir do estudo, né? Aqueles que vão em busca de autoconhecer-se têm noção das suas fraquezas, das suas mazelas e vão em busca do que lhe falta. E esse movimento de esforço que visa o seu próprio bem-estar e o bem-estar dos demais, esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso em todas as áreas da vida. Porque quando a pessoa não estaciona, que ela vai sempre... A gente sabe que aqui é só uma passagem, né? O que a gente entende? Estamos aqui no mundo e isso é uma passagem, né? O nosso corpo vai uma hora perecer, né? Enquanto ele não perecer, o que a gente vai fazendo? A gente vai estudando e a gente vai se informando, porque o que a gente leva para todo o lugar e que ninguém pode tirar da gente, não tem quem tira, a traça não corrói, a ferrugem não come, sabe o que é? É o que você conhece, o que você aprendeu, o que você sabe fazer. Então, assim, será que as pessoas que se consideram suficientemente boas estão na lista dessa bem-aventurança? Será? Né? Seja por ignorância, por orgulho, permanece estacionário. Porque perfeito só Deus é. Quando a pessoa ela já se acha autossuficiente, ela não tem motivo para se mexer, porque ela já é boa o bastante, não é mesmo? Né? E as pessoas, né? E será que também as pessoas que entendem que não seja necessário cultivar um caráter nobre e reto, porque Jesus já derramou o sangue dele na cruz por nós, né? Então, já estamos todos redimidos, né? A humanidade já foi toda redimida porque Jesus já morreu na cruz por nós. Então, será que essas pessoas elas estão dentro dessa bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou ainda as pessoas que se enxergam como autossuficientes, as que pensam que todos os seus malgrados e mesmo sua falta de respeito diante dos princípios religiosos já foram redimidas porque Jesus já deu seu sangue por nós? Então, né, é isso, é sobre isso. Estamos todos salvos porque Cristo já morreu na cruz por nós? Então, eu penso assim, que a humildade, ela tá aqui, ó, né, a pobreza, né, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é essa pobreza em autoconhecer-se e conhecer que quanto mais a gente se conhece, a gente sabe que a gente tem mais para conhecer, né? Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Então, a importância do autocuidado físico é importante, cuidar do corpo físico, é claro que é importante cuidar do corpo físico, né? A importância do cuidado do bem-estar emocional, muito importante cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, são elas que ecoam no mundo, né? E como o bem, né? Como bem cuidar da parte da espiritualidade, né? Então, quando tem aquela frase assim, né? Durante o Pai Nosso, né? O pão nosso, tem um pedacinho assim no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, esse pão é esse pão que alimenta o corpo? Claro que a gente precisa do pão que alimenta o corpo. Mas a gente também precisa do pão que alimenta a alma,
E esse pão, só o autoconhecimento pode nos saciar, o pensar em Deus e o pensar na perfeição que é a natureza e com tudo que Deus nos proporciona, né? A abundância que é a natureza e a abundância que existe em nós, né? De você... Olha, estamos o tempo inteiro aqui, ó. Respirando. Nem nos damos conta, né? Porque isso se tornou algo mecânico, né? Mas a gente tá o tempo inteiro respirando para que o nosso coração esteja batendo, né? O nosso sangue tá lá circulando, o ar, né? Então, só o autoconhecimento que nos liberta e a humildade de querer estar sempre a aprender a ir em busca de nós mesmos, nos autoconhecendo, alimentando o corpo e a alma para irmos nos melhorando progressivamente, para que possamos estar lá, ó, no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É aquele que sabe que ele nada sabe, né? É o humilde que está sempre pronto para aprender, né? É que não pensa que ninguém é melhor que ele e ele também não se sente melhor do que ninguém. Que estamos todos em processo de desenvolvimento, uns auxiliando os outros. Uns estão mais adiantados, outros estão igual a nós, outros estão aquém, mas isso não quer dizer que seja alguém melhor ou pior, né? Jamais. Porque Jesus Cristo, quanto será que ele teve que reduzir a luz dele para estar entre nós? E quando Pôncio Pilatos estava lá dizendo, olha, mas esse é um homem bom, é um homem justo. Quanto mais ele buscava a absolvição de Jesus, mais o povo ficava incitado em crucificar Jesus. Então, conhece a ti mesmo. Nós ainda moramos numa ignorância muito grande sobre nós mesmos, né? Por isso que vem o ensinamento de ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu nem me conheço? Então eu preciso ir em busca de mim, desse amor próprio. Não é um amor egoísta, não é um amor narcísico que só eu valho, não. Mas é um amor de me conhecer para que eu possa igualmente amar o meu semelhante como eu amo a mim. Se eu nem me conheço, como que eu vou me amar? É sobre isso. É assim que eu entendo essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então são os humildes, são aqueles que estão sempre prontos a entender que é tempo de aprender. Beijo no seu coração, deixa o seu like, compartilha com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de conhecimento e reflexão. Cada um vai refletir sobre si. Como você entende essa bem-aventurança? Beijo.